Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre varizes. O que são as varizes? Algo que é muito comum na população. Então aqui darei alguns dados epidemiológicos, causas, então vou explicar fisiologicamente o que está acontecendo nas veias ali, por que elas ficam dilatadas, por que fica aquela coloração na perna, alguns dos sintomas, fatores de risco, será que tem fatores de risco? Complicações, como evitar diagnóstico, também alguns tratamentos aí disponíveis no mercado. Então perceba que varizes também podem ser chamadas de veias varicosas. Óbvio, gurizada, existem outras denominações, mas essas são as mais comuns. Te liga que as varizes você pode classificá-las como dilatações de veias superficiais. Muito bem. Ou seja, qual é a diferença entre veia e artéria? As veias estão indo em direção ao coração e as artérias estão saindo do coração. Então, as artérias têm que aguentar uma pressão muito mais forte, enquanto que as veias têm que ter alguma adaptação para levar o sangue de volta para o coração. Então, se o sangue venoso, o sangue que está nas veias, estão indo para o coração e às vezes lá na perna. Ora, quais são as adaptações que essas veias têm que ter? São essas válvulas que eu já vou explicar, então guarda essa informação. Isso aqui, as varizes, acontecem nas veias. E essa, digamos, essa condição se dá por um mau funcionamento dessa região que pode ser causado por esses fatores que eu já vou explicar. Então vamos lá, geralmente acontece nas pernas e nos pés, por quê? Cara, estão lá embaixo, então o sangue tem que vir lá de baixo até o coração. Então normalmente essa complicação vai acontecer nesta região porque está mais distante, a circulação está mais, não está tão eficiente, digamos assim, e aí o sangue acaba acumulando lá e as válvulas acabam não conseguindo segurar e manter o fluxo sanguíneo, o que gera as veias varicosas. Mas te liga, se acontecer na região anal, pode ser chamado de hemorroidas, então perceba que tem outras classificações. Saco escrotal, chamado de varicocele. Mas aqui só alguma curiosidade para vocês. Nós vamos falar dessas varizes que acometem as pernas. Perceba que atinge 30% da população em alguma fase da vida. Cara, 30%, a cada 10 pessoas, no mínimo, tá? No mínimo, 3 terão varizes ao longo da vida. Tá? Isso é uma condição epidemiológica. Maior frequência em pessoas de maior idade, é óbvio. Uma criança pode ter, pode, mas com o passar dos anos, há uma tendência maior de ter. Então, você vai encontrar varizes em pessoas mais velhas, tá? Isso dentro de uma população. E afeta mais as mulheres, o dobro, pelo menos. Ou seja, para cada um homem que tem varizes, existem 2 mulheres que têm. Ok, agora guarda essa informação, vamos entender a parte fisiológica da coisa. Como eu disse para vocês, nós temos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos a gente classifica como artérias, ou veias. Claro que tem outras ramificações mais finas até chegar aos capilares, mas de uma forma geral são artérias e veias. Na aula de sistema circulatório eu explico e mostro o desenhozinho de cada uma delas. Mas o que acontece? Enquanto que as artérias estão saindo do coração, elas têm que aguentar pressão. Pô, o coração bombeia o sangue. Se elas não aguentam pressão, cara, não ia dar certo. Sai com muita pressão, inclusive. Enquanto que a adaptação das veias, elas têm que ter um fluxo sanguíneo contínuo. E imagina que o teu sangue já passou por todos os teus tecidos, ele tem que voltar para o coração, está lá no teu pé. E tem uma veia vindo do teu pé até o coração. Tá, vai tendo muitas ramificações. Imagina, que força teria o sangue de lutar contra a gravidade e ir subindo e não ficar acumulado lá? Bom, as veias, portanto, para que isso aconteça, elas têm essas válvulas aqui. Então, a cada um espacinho entre elas tem as válvulas. O sangue passa por aqui e não volta, ele fica preso entre 2 válvulas. E depois o coração bate, o sangue anda mais um pouquinho, fica preso aqui, bate e aí vai indo. Tipo por escadinha, até chegar ao coração. Muito bem, por algumas causas que eu já vou explicar para vocês, essas válvulas podem funcionar não tão bem. E aí o sangue vai, só que elas não seguram e elas vão para baixo. O que acontece com o sangue? O sangue acaba voltando, ou seja, não circulando muito bem. Ao longo de de um tempo longo, que isso pode variar, mas um tempo longo geralmente, elas começam a se dilatar e ficar meio tortuosas. E ela começa a aparecer as varizes na perna. Então elas ficam uns vasinhos, começa fininho, tem umas que vão engrossando e elas ficam meio tortinhas e tudo mais. Certo? Então, esse fluxo sanguíneo fica comprometido nas veias, nessa região.
as válvulas não estão funcionando muito bem. É claro que cada caso é um caso, cada veia ali pode, não funcionam bem. Não, pode funcionar umas melhor que a outra, então existem cada caso é um caso, isso que eu quis dizer. Muito bem, então tem as veias normais e as veias varicosas aqui representando. Agora os sintomas, sintomas, primeiro pode dar dor. Lembrando, gurizada, que esses sintomas eles não são específicos, tá? Cada pessoa pode ter, tem pessoas que nem têm sintomas nenhum e tal, fora o sintoma visual, né, digamos assim. Então pode dar dor, pode dar inchaço na região, pode ter aquela sensação de peso nas pernas, certo? Pode gerar uma coceira, principalmente quando elas vão aumentando, pode ter coceira na região, fadiga muscular próxima, certo? As veias ficam visíveis e tortuosas, e pode gerar até sangramento depois de um tempo. Isso é interessante você saber. Eu vou falar aqui das complicações. Mas esses são os principais sintomas. Agora te liga este ladinho aqui. Fatores de risco. Bom, é óbvio, pessoal, que você às vezes pode ter nenhum desses fatores de risco. Não tem nenhum. E ter as veias varicosas, ter as varizes. Tá tudo bem, é algo comum, não é algo que te assusta. Será que eu tô ralado? Não, calma. Mas primeiro, sedentarismo. As pessoas que não praticam atividades físicas, as pessoas que ficam muito tempo sentadas, o sangue não circula também. Então, sedentarismo, o sobrepeso, você está com o peso acima, isso também compromete a circulação. Gravidez, por incrível que pareça, a mulher, quando está grávida, naquela fase ali, aumenta o risco de desenvolver, de aparecer algumas varizes. Tendência familiar, perceba que a ciência não encontrou um gene específico, esse gene aqui é o gene que vai causar varizes. Não existe isso. Mas a gente percebe que existe uma tendência familiar. Então talvez um conjunto de genes, talvez apenas um comportamento familiar, enfim, mas tem uma tendência familiar. O uso de anticoncepcionais. As mulheres tomam anticoncepcional, muitas vezes isso também pode aumentar a chance. Não é que tu tá fazendo isso aqui que tu vai ter, não. Aumenta a chance, tá, gurizada? Outra, ficar muito tempo em pé e parado. Ou até muito tempo sentado, tá? Mas parado, ou seja, claro que se ficar em pé o risco é muito maior, por quê? Tô em pé, parado. Se tá parado, cara, não tá circulando. O sangue tá circulando, mas não tão bem, porque o sangue tá lá se forçando pelas veias lá da perna para voltar para o coração. Está parado lá, ele está lá tentando. Bom, se tu movimentar, a circulação é muito maior. Então, ficar muito tempo parado, ficar muito tempo em pé parado é um fator de risco. Certo? E aí que vem as complicações. De uma maneira geral, varizes não tem grandes complicações, mas se não cuidar ou se não evitar esses fatores de risco, ou se mesmo nas varizes começa um sangramento, você não fizer tratamento, aí pode, por exemplo, gerar o que a gente chama de úlcera varicosa. Aí forma úlcera, difícil tratamento daí, tem que fazer, obviamente, o tratamento, mas não é que seja uma coisa letal, mas pode complicar, porque essas úlceras varicosas pode gerar sangramento, pode dar infecção, ok? E aumenta a chance, também não significa de dar uma trombose venal profunda, ou seja, aí sim, uma trombose lá em veias mais internas, digamos assim. Pode gerar hiperpigmentação, que fica a pele mais escura, mais manchas, isso gera aquela coceira, sintomas, enfim. Mas essas são as principais complicações. Existe uma escala, né? A pessoa tem no outro dia, não, isso pode levar meses, anos para desenvolver alguma coisa assim, ou pode nunca desenvolver também. Muito bem, como evitá-las? Isso é importante, né, gurizada? Porque o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as condições. Sejam elas infecciosas, que não é uma doença infecciosa, obviamente, é uma condição única, mas se você se cuidar, se você conhecer, você pode evitar e pode até diminuir, mas já tem varizes, não, você pode diminuí-las também. Agora perceba, atividades físicas importantes, porque nosso corpo ele foi moldado pela evolução para o movimento. A gente não evoluiu sendo selecionado aquelas pessoas paradas, né? Não, pessoas que sempre estavam ativas, indo para caça, montando casas, acampamentos, tudo mais. Então nosso corpo ele é moldado para o movimento. Só que hoje, muitas vezes, em alguns trabalhos, em algumas condições, a gente fica parado um dia inteiro. Aí é um problema, né, gurizada? Então, atividades físicas são muito importantes. Meias de compressão, por exemplo, não é roupa apertada. Roupa apertada pode ser até um problema para isso. Meias de compressão são específicas, porque elas comprimem de forma homogênea a região do joelho para baixo ali e tal, e isso faz com que as veias não fiquem assim, tá? Ao elas estarem apertadas, favorece o fluxo sanguíneo. Muito bem. Elevar as pernas, porque botar as pernas para cima assim um tempinho do dia. Por que tem que fazer isso? Porque o sangue que está nas pernas ele vai descer com mais facilidade. Isso evita as varizes e também melhora alguns dos sintomas. Está com dor, sensação de peso, fadiga muscular. Beleza?
Evitar ficar parado, tá? Não só parado em pé, mas parado também no sofá o dia inteiro. Isso favorece também as varizes. Dieta saudável, para tudo, né, gurizada? Ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável favorece também, porque faz com que o teu corpo inteiro, todos os teus sistemas trabalhem com mais eficiência. Perda de peso. Obviamente, se uma das fatores de risco é você ter sobrepeso, a perda de peso, sempre, né, gurizada? Não significa que a pessoa que está sobrepeso, isso é interessante falar, pessoal, eu estou com peso acima, vou ter problemas de isso, daquilo, colesterol, pressão, não sei o que, varizes. Não significa. Só que o sobrepeso aumenta a chance de você desenvolver essas condições. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Tem que estar atento. Volto para você, essa reflexão. Nosso corpo foi moldado para o movimento. A gente passava, nossos ancestrais, há 50, 100 mil anos atrás, tu imagina, eles comiam uma vez, talvez ficasse uma semana sem comer. Hoje em dia, a gente, é o que a gente espera, que todas as pessoas tivessem acesso ao alimento. Mas imagina você estar aqui assistindo, tem internet, está tudo, provavelmente tem a comida na sua geladeira que a qualquer momento você pode ir lá e comer. Aí passa 2 horas, nosso corpo foi moldado para comer o máximo, porque sabe-se lá quanto vai comer de novo. Pode passar uma semana sem comer? Isso eu estou falando do nosso corpo, ele não sabe. Mas a tua cabeça sabe, tu come, dá aquele soninho e tal, tu descansa, 2, 3 horas depois, vou comer de novo. Porque você já armazenou tudo aquilo, então a gente tem que se ligar nisso, não comer demais. Uma alimentação tem que ser sempre saudável. Aí, diagnóstico, né, gurizada? Bom, é fácil. O clínico, porque tu vai no médico ali, tu mesmo faz o diagnóstico, tá me dando umas varizes aqui. Beleza, tu sabe, é fácil. E, obviamente, o médico, para ver a complicação ou o nível e tal, ele pode pedir algum exame por imagem, uma ecografia. Muito bem. Então já tem o diagnóstico e tal, falando, professor, e agora? Preciso tratar, não sei o que, não. Sempre, pessoal, consulte o médico. Por isso que eu coloquei na última frase, procure um médico, sempre, beleza? Para tirar qualquer dúvida que é referente à saúde do seu corpo. Mas hoje existem vários procedimentos, e eu coloquei 2 aqui, mas se você procura tem outros ainda, que é, por exemplo, a escleroterapia, que ele vem com a agulhinha, né, tipo secando as veias. Muito bem, tu faz por sessão e tal. Consulte o médico sempre. E também tem cirurgia laser, ou cirurgia para, dependendo do caso, do comprometimento da veia, cirurgia para remover aquela veia ali mesmo, né? Ou, como eu falei, algumas que são cirurgia que não tira inteira ali aquele pedaço daquela varize, né? Mas faz com que o sangue volte a circular ali. Tem outros também com uma espuminha que eles colocam. Enfim, gurizada, sempre o conhecimento é importantíssimo. Então isso aqui é uma aula, digamos assim, com aquela visão biológica, né? Lembre-se, o teu corpo foi moldado para o movimento. Se você está muito tempo parado, tenta mudar esse hábito, 1 horinha lá, dia sim, dia não, pelo menos. Fique mais tempo caminhando pela sua casa, se levante do sofá, estique, o seu corpo agradece. É isso aí, gurizada. Estamos juntos, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.